A Infância de Jesus, por Ana Catarina Emmerich. Capítulo 9, terceira parte. Segunda-feira, 19 de novembro. Os dois viajantes seguiram hoje por caminhos mais regulares e vi que de vez em quando colhiam bagas e frutos silvestres que pendiam dos arbustos voltados ao sol. A sela em que a Virgem ia montada permitia-lhe sentar-se tanto à direita como à esquerda, e vi que os pés se apoiavam nos estribos de madeira e não iam pendentes, como é costume entre a gente do povo. Vi também que por vezes se apeava e seguia a pé durante algum tempo. Já anoitecia, quando chegaram junto de uma casa onde pediram hospedagem, respondendo-lhes o dono desabridamente, sem mesmo lhes abrir a porta. Partindo dali, encontraram a jumentinha ao lado de um alpendre, onde passaram aquela noite. A distância da última hospedaria seria de umas 6,26 léguas, desde Nazaré, restando 10 para chegarem a Jerusalém. Nos caminhos seguidos até aqui, afastaram-se da grande estrada percorrida pelos que subiam à Cidade Santa, tendo por isso de atravessar muitos dos caminhos que do Jordão iam ter a Samaria e ligavam com as grandes vias da Síria e do Egito. Muitas vezes encontravam atalhos estreitíssimos por onde só a pé e com muito cuidado é que podiam ir caminhando para evitar que a montada tropeçasse ou a Virgem sofresse perigo nas pedras do caminho. Porém, o trilho que agora seguiam era já em terreno mais uniforme e plano. Terça-feira, 20 de novembro. Muito de madrugada, José e Maria deixaram o abrigo e, continuando na viagem, enveredaram pela encosta de terreno montanhoso até chegarem à altura da estrada, que de Gabara levava a Jerusalém. Ficam nesta altura os limites entre a Samaria e a Judéia. Encontrando-se a Virgem já muito fatigada, tiveram de fazer várias paragens nesta última parte da viagem. Numa das casas onde pediram hospedagem, foi-lhes esta proporcionada pela dona da casa, depois de o marido haver tratado asperamente São José, censurando-o por levar uma donzela naquele estado, obrigando-a a viajar por caminhos tão ásperos. Mais tarde, a seguir ao batismo no Jordão, entrou Jesus, a 20 de outubro, 10 do mês de Tisri, numa dessas casas, onde lhe mostraram o quarto onde Maria tinha ficado, mas transformado em oratório, a seguir aos fatos que assinalaram o nascimento do Redentor. Seguindo dali, tomaram pelo caminho que a jumentinha lhes ia mostrando e assim deram uma volta de dia e meio à nascente de Jerusalém. Como o pai de São José possuíra nessa região os terrenos de pastagens, conhecia este todos os caminhos que da casa paterna lá iam ter. Se houvessem tomado pelo deserto de Betânia, podiam chegar a Belém numas 6 horas, mas esses atalhos pedregosos e de montanhas tornam-se muito incômodos nesta parte do ano. Seguiram por isso a jumentinha no caminho dos vales que vão dar ao Jordão. Quinta-feira, 21 de novembro. Hoje vi os santos viajantes abrigarem-se numa casa de pastores a 3 léguas do lugar onde São João batizava e a 7 léguas de Belém. É a mesma onde 30 anos depois Jesus pernoitou, 11 de outubro, quando a seguir ao batismo passou pela primeira vez diante de São João. A casa era pertença de um homem rico que, recebendo-os amigavelmente, lhes deu o quarto próprio. A São José mandou
que por um servo fossem lavados os pés, fazendo uma das servas o mesmo à Santíssima Virgem. E enquanto as túnicas de viagem eram escovadas e limpas, vestiam-lhes outras fornecidas pelo hospedeiro. A dona da casa, nova ainda e cheia de vaidade, não quis aparecer aos viajantes, pois, tendo observado a Virgem aproximar-se da casa, sofreu muito de inveja por causa da beleza excelsa da esposa de José e dispôs tudo para que os dois viajantes se retirassem no dia seguinte. Foi esta mulher que, 30 anos depois, a 11 de outubro, Jesus foi encontrar cega e curvada ao meio. A seguir, há alguns conselhos sobre os deveres para com os peregrinos e o culto da vaidade restituiu-lhe a saúde, curando-a. Quinta-feira, 22 de novembro. Pelo meio-dia, os dois viajantes deixaram a casa que os recebera e, percorridas 2 léguas, passaram numa povoação de bom aspecto, com edifícios e jardins. Ali moravam alguns parentes de São José. Seguiram a estrada larga que atravessa a cidade e, meia légua depois, tomaram a estrada de Jerusalém, onde encontraram uma hospedaria, a cuja porta foram bater. No átrio ou entrada dela, via-se um tanque de água, com várias pessoas agrupadas em volta, esperando a hora de uns funerais. Ao centro da casa encontrava-se o lar, com um tubo de descarga para o fumo, mas como tivessem retirados todas as divisões de madeira, ficou a casa transformada em sala única. Ao fundo e atrás do lar, viam-se panos caindo do alto das paredes e, em frente, um ataúde coberto de preto. Um grupo de homens de túnica também preta e manto branco recitava orações e vi que usavam um manípulo com franjas. Noutra sala à parte estavam mulheres chorando, sentadas em tamboretes e envolvidas, da cabeça aos pés, em compridos mantos. Os criados da casa acompanharam a Sagrada Família até o lugar onde devia ficar, comparecendo mais tarde os donos da casa, que conversaram por muito tempo com os dois viajantes. José e Maria, terminada a refeição e a oração da tarde, recolheram-se para dormir e ali ficaram. Sexta-feira, 23 de novembro. Pelo meio-dia, José e a Virgem tomaram o caminho de Belém, que distava a umas 3 léguas dali. Antes de partirem, a dona do albergue, ao ver o estado de Maria, ofereceu-lhe a casa para nela guardar a hora do parto, prontificando-se para lhe prestar todos os serviços. Porém, São José, conversando com o dono, falou-lhe na confiança que tinha de, em Belém, encontrar casa para quando se aproximasse a hora de Maria. Naquela hora, sentiu o coração cheio de tristeza ao ver como a confiança de São José se ia transformar em amargo desengano. Durante o resto do caminho, ainda o santo patriarca falou a Maria no descanso que iam encontrar na terra de seus pais. Daqui se vê que também os santos se podem enganar algumas vezes. Deixada a hospedaria, puseram-se de novo a caminho e, quando já estavam perto de Belém, tornaram pelo norte, vindo a aproximar-se da cidade pelo lado poente. Ali pararam junto de uma árvore e fora da estrada. A Virgem desceu da jumenta e acertou os vestidos enquanto José se dirigia a um vasto edifício rodeado de alpendres e alvoredo, a cuja sombra tinham acampado outras pessoas vindas de fora. Era aquela a antiga casa da família de Davi. Junto dela moravam os parentes de São José, e como este lhes batesse a porta, não somente o não quiseram receber, como trataram desabridamente
como se fora um estranho importuno. Era no antigo palácio de Davi que agora se recebiam os impostos e se fazia o arrolamento decretado pelo governo de Roma. Acompanhado da Virgem, São José deu entrada nos pátios da guarda, pois, segundo ordens recebidas, ninguém entrava na cidade sem ali receber uma senha de trânsito. A jumentinha não está com eles. Vejo-a correr à vontade no vale e a sul da cidade. Entretanto, São José subiu os degraus do palácio, enquanto Maria, com a jumenta, ficava numa casa de entrada, onde algumas mulheres a trataram bem. Eram elas as que cozinhavam para os soldados romanos, que vi fazerem uso de correias pendentes em volta dos rins. O tempo é aqui mais suave, vendo-se nascer o sol da montanha, entre Jerusalém e Betânia. Os horizontes são também de aspecto agradável à vista. Logo que São José deu entrada numa grande sala, perguntaram-lhe pelos ascendentes, cujos nomes foram verificados em rolos de papiro pendentes nas paredes. Examinaram também a genealogia da Virgem, pois São José parecia desconhecer que era igualmente da descendência de Davi por São Joaquim. O tributo que os romanos iam aplicar a todos fora imposto a seguir a uma sublevação dos judeus. Havia uns 7 anos. Como, porém, muitos se esquivaram, o Senado tornou-o regular e obrigatório. Era já ao entardecer quando São José chegou, mas trataram-no delicadamente. Quando lhe perguntaram quais os meios de fortuna, respondeu que de raiz não possuía nenhuns, pois vivia do seu trabalho e do que lhe era dado pela mãe de Maria. A casa de Davi servia hoje de residência aos escrivães e empregados superiores, morando no alto os delegados de Roma com os soldados da guarnição. Entre os funcionários encontravam-se vários saduceus, sacerdotes, anciãos, escribas e fariseus. Em Jerusalém não havia delegação romana de impostos. Funcionavam uma em Magdala para os povos da Galiléia e Sidom e mais algumas noutros lugares da Palestina. A totalidade das contribuições recebidas deviam ser dadas aos seguintes destinos. Uma parte era enviada ao imperador Augusto, a segunda destinava-se às obras do templo e a última devia ser distribuída pelas viúvas e pobres, que eram, afinal, os que menos recebiam. Cumpridas as formalidades do recenseamento, São José e a Virgem, antes de entrarem na cidade, passaram por umas ruínas que pareciam de uma antiga porta destruída. Transposta esta, Maria esperou ao lado da jumenta, enquanto São José batia em vão a porta de todas as casas, pedindo hospedagem. Eram muitos os forasteiros na cidade, e como ninguém os quisesse receber, voltou para dizer à Santíssima Virgem que era preciso ir ao outro quarteirão, porque naquele onde estavam não havia lugares vazios, e assim bateram a todas as portas, recebendo São José a mesma resposta: não. Caindo a noite, dirigiram os passos para leste da cidade, onde José tinha alguns conhecimentos. Todos o reconheceram, mas nenhum se prontificou a dar-lhes agasalho, sendo a negativa mais áspera quando falavam no estado de Maria, em vésperas de dar à luz. Restavam-lhes as casas de um arrabalde próximo. Deixada a cidade, para lá se encaminharam. Era a última esperança. Durante algum tempo, Maria esteve de pé com a jumenta presa a uma árvore. Algumas pessoas que iam passando olhavam para ela, longe de supor que estivesse tão perto do Salvador do mundo.
Como a Virgem se mostrou cheia de paciência, resignada e humilde, sentindo-se fatigada, fez de alguns embrulhos um assento e nele descansou, reclinando a cabeça e juntando as mãos ao peito. Quando São José voltou, adivinhava-se no rosto a tristeza que lhe ia na alma. Os olhos estavam vermelhos de chorar, muitos nem o quiseram escutar, e como a Santíssima Virgem o procurasse animar, respondeu-lhe que para lá das casas havia um lugar onde os pastores costumavam recolher-se quando vinham com os rebanhos a Belém, acrescentando que ali teriam ao menos um abrigo. Era uma gruta, onde muitas vezes se refugiou para orar, quando, ainda novo, os irmãos o maltratavam. Seguindo dali, tomaram por um atalho que, torneando à esquerda, os levou em poucos minutos ao lugar que procuravam, vendo-se em frente dele algumas árvores de folhagem verde, terebintos, cedros e outras do gênero da murta. A Gruta de Belém. Na vertente meridional da coluna, onde está edificada Belém, passava o caminho que da cidade ia ter ao Vale dos Pastores. Era a margem deste carreiro, à esquerda de quem desce, que entre outros abrigos cavados na rocha, se encontrava uma gruta que São José conhecia desde muito novo. A porta de entrada encontrava-se voltada a poente, vedada por uma singela porta de varas entrelaçadas, e por ela é que, seguindo por uma galeria em forma de corredor, se ia ter ao único abrigo que São José encontrou na cidade de Belém. Era no final desta passagem, ou corredor, que se alargava a cavidade ou centro da gruta, no sentido do nascente, como é óbvio. A configuração geral era de uma cabeça apoiada no topo de um pescoço esguio. Na face sul da referida cavidade, tinham antes aberto na rocha algumas frestas de arejamento. O corredor ou galeria de comunicação era um pouco em declive, subindo, mas junto ao âmbito principal da gruta, descia-se um degrau ou rampa, visto esse espaço central ficar em nível mais baixo. O aspecto interno era agradável à vista por serem as paredes de uma rocha homogênea e quase polidas, além de oferecerem junto do solo algumas saliências com feitio de bancos utilizados para descanso. No final do corredor, ao lado do norte, havia uma cavidade mais pequena, onde São José acendeu o lume, fazendo dela cozinha, e na direção do nordeste, outra cavidade mais alta e espaçosa. Foi no recanto desta que prendeu a jumenta, dando-lhe erva seca que a alimentou. Além das frestas referidas, a gruta dispunha, no alto e através da rocha, de uma abertura em forma de clarabóia, por onde entrava luz e ar. O local onde os reis magos encontraram o menino e o adoraram ficava à direita para quem entrava pela passagem primitiva. O eixo do corredor referido ia terminar numa concavidade da rocha em forma de hemiciclo. Foi esse o lugar destinado para a Virgem, e nele é que veio ao mundo o Verbo feito homem. No lado oriental e a meio quarto de légua da gruta, abre-se outra caverna que serviu de túmulo para a ama de Abraão, de nome Maraá. Este lugar tem ainda hoje o nome de Gruta do Leite. A Santíssima Virgem algumas vezes procurou nela abrigo. No alto, crescera uma árvore de ramos frondosos que servia de abrigo para os caminhantes, e junto dela, melhor do que da Gruta do Nascimento, podia-se ver a cidade de Belém. Na pátria de onde Abraão era originário,
foi anunciado ao rei por sonho ou predição que nos seus domínios ia nascer um menino que lhe havia de ser funesto. Chegando a hora de dar à luz, a mãe do santo patriarca, tendo conseguido encobrir até ali a sua gravidez, mas vendo que o menino ia nascer, se encontrava em perigo de morte, retirou-se para uma gruta onde Abraão veio ao mundo. Por esse tempo, de fato, alguns recém-nascidos chegaram a ser mortos. Maraá, que tomou conta de Abraão na qualidade de ama, criou-o secretamente num ermo como sendo seu filho. Crescido o menino e como a estatura aparentasse mais idade, voltou para a casa dos pais, que o fizeram passar como nascido antes das predições feitas ao rei. Voltando, porém, a perigar a vida dele, por motivo dos sinais que muito distinguiam, de novo Maraá o levou a um lugar deserto. Foi mais tarde que Abraão recebeu de Deus ordem para deixar a sua pátria, partindo de lá com escravos e rebanhos, e sendo a mãe já morta, tomou em seu lugar a Maraá, que o acompanhou por toda parte, montada num camelo. Durante muito tempo, viveram em Sucute, transferidos os rebanhos para o campo dos pastores, e vendo Maraá que a sua hora se aproximava, pois já passava dos 100 anos, pediu que à sua morte a sepultassem numa gruta próxima do sítio onde Abraão levantara as tendas, e assim se fez. Era aquela cavidade ou caverna muito estreita e em forma de corredor. Por isso, o santo patriarca mandou alargar para melhor nela serem guardados os restos de sua mãe adotiva. Desde então ficou a catacumba com o nome de Gruta da Quiamamenta ou Gruta do Leite. Tais são as origens da gruta e a razão do nome com que ficou conhecida. As tradições falam de Maraá como tendo sido uma das mulheres que cooperaram para a vinda do Messias prometido. No terreno superior à gruta crescera um terebinto, a cuja sombra se abrigavam os pastores. Abraão com Melquisedeque ali se encontraram também, e considerando-a árvore sagrada, vinham das vizinhanças os povos para igualmente ao abrigo dela fazer oração. Continua com o nascimento de Jesus.